Bom, então, prosseguindo agora para a segunda lei nossa. Como a gente teve a lei do seno anteriormente, agora a gente vai entrar na lei do cosseno, certo? Bom, a lei do cosseno ela é um pouquinho mais complicada do que a lei do seno. Por isso eu vou explicar para vocês como se chega na fórmula, certo? Isso não vai ser uma coisa que vocês necessariamente vão ter que aplicar, mas é um método legal de vocês entenderem por que a fórmula é daquele jeito e que pode auxiliar vocês a lembrar dela com mais facilidade, ok? Isso aqui é algo apenas para vocês prestarem um pouco mais de atenção, perceber como as matérias anteriormente podem auxiliar a gente agora ainda, certo? Então, é só algo para ficar mais esclarecido na cabeça de vocês, tá bom? A gente vai utilizar aqui, então, a noção de relações métricas. Vocês provavelmente vão ver isso com maior clareza na aula de geometria, certo? E aqui vou dar uma introdução para vocês, para que a gente possa entender melhor a lei do cosseno. Então, primeiro, a gente tem esse triângulo retângulo, certo? Lembrando que ele é retângulo porque ele vai ter um ângulo de 90 graus aqui, certo? Bom, o que a gente tem aqui é a sua hipotenusa e os seus catetos. A sua hipotenusa eu vou chamar de A, ok? Toda essa extensão aqui demarcada. Aqui, o cateto menor eu vou chamar de B e o cateto maior de C, ok? E esse tracejado aqui vai ser a altura do nosso triângulo. Ah, professora, mas a altura não seria o cateto C? Quando a gente virasse o triângulo? Sim, quando a gente virasse o triângulo, essa seria a altura do C, certo? Com um ângulo de 90 graus na parte da base. Mas por que então eu estou chamando essa parte de altura? A altura do triângulo é literalmente o significado da palavra a nossa maior altura, certo? Vai ser a maior distância que a gente tem da base até o topo do nosso triângulo, certo? Se ele tivesse com um ângulo de 90 graus na parte da base, aqui embaixo, teoricamente, se ele tivesse assim, essa seria a nossa altura, não é mesmo? Porque é a maior distância da parte de baixo até a parte de cima. Só que como a gente está enxergando ele assim, a gente vai chamar desse ponto até esse ponto da nossa altura, porque é a maior altura do nosso triângulo, ok? Bom, como a gente tem essa noção agora de que isso é a nossa altura, vamos dar nome a outras partes essenciais. Esse pedacinho aqui, do começo do A até a parte do H, a gente vai chamar de M. E o restante a gente vai chamar de N. Isso aqui vai ser muito importante para a nossa demonstração. Bom, aqui eu coloquei 5 equações que vão ser necessárias para que a gente descubra qual a fórmula da lei do cosseno. A primeira delas, vocês podem perceber, é a primeira que a gente chegou a ver, que é a do Pitágoras, ok? Então, é o Pitágoras mais claro. O primeiro triângulo que eu mostrei para vocês vai ser, portanto, A ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a B quadrado mais C quadrado, ok? É só a primeira lei do Pitágoras, beleza? Bom, só que existem mais 2 triângulos. Esse é o primeiro triângulo e esse é o segundo triângulo, certo? Tirando o triângulo grandão. Eu só não vou demonstrar ele aqui com um número, porque senão vai ficar confuso. Mas esse é o 1 e esse é o 2, certo? Bom, vamos fazer o triângulo 1, então. A fórmula dele vai ser B quadrado, já que o lado B desse primeiro triângulo é a nossa hipotenusa, é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Porque no caso do primeiro triângulo, M e H são catetos, ok? E a mesma coisa no segundo triângulo, só que agora é com o C como hipotenusa, o N como um dos catetos e o H ainda sendo um dos catetos, ok? Então, até agora a gente já tem 3 equações, todas utilizando Pitágoras, certo? Um triângulo, outro triângulo e mais um triângulo, certo? Vamos agora para a equação 4 e 5. Bom, a 4 é simplesmente o que é o lado A, que é a soma do M com o N. Porque quando você soma M com N,
a resultante é A, certo? Bom, e a quinta equação? Para a quinta equação, a gente tem que perceber que existe aqui um ângulo, certo? A gente vai utilizar esse ângulo aqui e o seu cosseno. Então, vamos lá. O cosseno do ângulo... Não vai dar para representar o ângulo ali, gente, porque não tem espaço. Mas aqui é um θ, tá bom? Só não vou escrever porque não tem mais espaço no meu desenho. Canetão um pouco grosso. Mas aqui seria a representação do θ, certo? Então, cosseno de θ é igual, lembrando da fórmula, adjacente, que é o m, dividido por b, já que ele é a nossa hipotenusa, ok? Então, resumindo, 3 Pitágoras, uma relação de soma, aqui, certo? M mais N, e a relação do cosseno, que vai ser a nossa estrela dessa lei, ok? Então, vamos desenvolver com base nisso, certo? Bom, primeiro de tudo, a gente vai ter que alterar alguma das equações para que a gente possa manuseá-las melhor, certo? Porque vocês podem perceber que existem muitos fatores repetidos, tipo o C, o H, o N, o M, certo? Então, a gente pode trabalhar eles a nosso favor. Então, vamos começar com a equação de número 2, certo? Então, equação número 2, a gente vai alterar ela de forma a isolar o H. Então, H ao quadrado é igual a B quadrado menos M ao quadrado, porque o M passou para o lado de lá, ok? Essa é a equação 2. Vamos agora para a nossa equação 4, ok? Então, na equação 4, a gente vai isolar agora o N, fazendo A menos M, ok? Por último, a gente vai pegar essas duas equações modificadas e aplicar elas na nossa terceira equação. Beleza? A terceira equação é do C ao quadrado é igual a N ao quadrado mais H ao quadrado. Então, a gente vai pegar o C ao quadrado, manter ele ali, e vai aplicar agora a segunda equação. Porque antes a gente tinha um N quadrado, certo? Então, se a gente tinha um N ao quadrado, a gente vai pegar o que a gente descobriu que é o N, A menos M, botar ele ao quadrado e somar ele ao nosso H ao quadrado, que a gente descobriu que é B ao quadrado menos M ao quadrado, ok? Bom, a gente tem essa formulazinha agora, só desenvolver. Então, igualando aqui, a gente vai ter que com o desenvolvimento disso, a gente vai fazer ao quadrado dessa expressão. Isso aqui vocês vão aprender melhor em álgebra, em geometria, certo? Eu só tô querendo demonstrar para que não seja uma equação que eu mostre para vocês do nada, certo? Porque ela é um pouquinho... tem mais elementos para memorizar, certo? Ela é um pouquinho mais complexa do que a do seno, como eu disse. Então, essa parte aqui de uma expressão ao quadrado, vocês vão fazer o seguinte. O primeiro elemento vai ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ok? Então, quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo, certo? Lembrando que o sinal é negativo porque existe um sinal negativo aqui. Se fosse positivo, positivo aqui. E o resto é só copiar. Mais b quadrado menos m quadrado, ok? Bom, como vocês podem perceber, m ao quadrado com menos m ao quadrado, tchau, não sobra nada, beleza? Bom, continuando, a gente tem agora a quadrado menos AM, 2AM, mais b quadrado, certo? Uma outra coisa que vocês podem perceber é que o nosso m, ele pode ser isolado também, certo? Então, vamos continuar aqui. Vou vir aqui para baixo porque tá acabando o meu espaço. Provavelmente vou ter que pegar outra folha de novo, mas tudo bem. Ao quadrado mais b quadrado, vamos deixar eles juntos, porque a gente não vai mais mexer neles, menos 2a
Agora, imagina se a gente isolasse o m. O b viria multiplicando, não é? Tá dividindo aqui, ele passa multiplicando. Então, em vez de m aqui, a gente vai colocar b cosseno de θ. Portanto, a nossa fórmula final é... Vou demonstrar na continuação aqui, tá? Logo, montando de uma forma mais coerente o resultado final que a gente encontrou, a gente vai ter c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b quadrado menos 2ab cosseno de θ, ok? Se vocês repararem, para ficar mais fácil a lembrança de vocês, se a gente tampar aqui a parte final, que tem o cosseno, é basicamente uma fórmula de Pitágoras, certo? Tanto é que ela está tão relacionada que, por isso que existiam 3 equações pitagóricas para que a gente descobrisse essa fórmula. E aí vocês só acrescentam de menos 2ab cosseno de θ. Essa é a parte que vocês têm mais que lembrar, assim, que é mais complicadinha. Mas basicamente é menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, sem o ao quadrado, claro, multiplicado por cosseno de θ, ok? E por que eu botei a fórmula tão lá embaixo? Porque ela pode ser aplicada de diversas maneiras. Se você estiver procurando o b ao quadrado ou o a ao quadrado, você também pode aplicar ela. É só pensar o seguinte, se aqui é c quadrado e ele utiliza o a ao quadrado e o b ao quadrado, que são os outros dois termos, aqui é só você fazer a mesma fórmula alterando as suas incógnitas. Então, se aqui é b quadrado, você vai colocar a ao quadrado mais c quadrado menos 2ac cosseno de θ. Aqui é a mesma coisa, b ao quadrado mais c quadrado menos, sempre menos, galera, sempre menos bc cosseno de θ, ok? Bom, essa aqui é a nossa fórmula, ficou um pouco torto, perdão, a nossa fórmula da lei do cosseno, beleza? Vamos então pôr ela em aplicação assim como a outra, ok? Só arrumar as minhas folhas aqui, pronto. Essa aqui, esse exemplo, ele tá falando assim, descubra x. E deu um triângulo pra gente com um ângulo e 2 lados. E tá te pedindo o terceiro lado, ok? Então, vamos para a parte da resolução. A gente vai aplicar, então, a nossa fórmula, que é, como aqui. Aqui eu não coloquei lado explícito, então pode resolver com a fórmula que você achar melhor. Eu prefiro a primeira, que vai ser a nossa do a ao quadrado igual b quadrado mais c quadrado menos 2bc cosseno de θ. Porque eu acho que fica mais fácil de trabalhar com o alfabeto em ordem, né? Mas vocês decidem. Eu não quis deixar claro qual lado é o A, qual lado é o B e tal. Mas numa questão pode pedir também, tá bom? Então, toma um pouquinho de cuidado com o que você chama de o quê, tá bom? Como nessa questão não ficou muito esclarecido qual lado era qual, não botaram, eu deixei assim mesmo, tá? Mas, bom, aqui a gente vai colocar a fórmula a ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2bc cosseno de θ. Beleza? Bom, a gente já tem a nossa fórmula aqui, ok? Vamos, então, colocar cada valor no lugar correto. O A eu tô chamando de x. O B eu vou chamar de 3. Vou até botar aqui em cima, certo? Aqui é o A, aqui é o B e aqui eu vou chamar de C. Então, aqui é A, B ao quadrado é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é o nosso C, menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes cosseno de 60 graus, ok? Continuando aqui embaixo, a gente vai fazer x² é igual
3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Menos 24 cosseno de 60. Vou já somar o 9 com o 16, que vai dar 25. Menos 24 cosseno de 60, lembrando da nossa tabelinha, é 1/2. Logo, vai ficar x² é igual a 25 menos 24 dividido por 2 vai dar 12. É igual a 13. Logo, x é igual a raiz de 13. E essa é a nossa resposta final. Essa questão não é múltipla escolha, então terminaria aqui com vocês dizendo, por exemplo, numa prova aberta, certo? Numa prova de segunda fase, por exemplo, o valor de x é raiz de 13, ok? Bom, agora que a gente pôs em prática tanto a lei do seno quanto a lei do cosseno, eu vou passar algumas listinhas para vocês. Qualquer dúvida, vocês me avisam, eu faço uma live com vocês, certo? E aí a gente tira todas essas dúvidas. Um beijo para vocês e até mais!